Boa noite, boa noite, boa noite a todos e a todas. Hoje, com muita honra e prazer, vou receber aqui Fernanda Lapa, um dos grandes nomes aqui do estado de Santa Catarina em direitos humanos, que vai nos falar sobre o IDDH, o Instituto de Direitos Humanos, localizado lá em Joinville, e, enfim, que vai nos falar sobre o trabalho dela em direitos humanos. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Simon. Boa noite, Pablo. Vamos receber aqui, então, a Fernanda Lapa hoje, que é coordenadora executiva do IDDH, Instituto de Direitos Humanos, que vai nos falar sobre o seu trabalho, vai nos falar sobre direitos humanos em geral. E Ana Paula Stan, hein? Saudades de você. Manda mensagem. Boa noite. Boa noite, Bernardo, filho da Débora. Obrigada, Simon. Então, vamos receber hoje a Fernanda Lapa, do IDDH. Estou só aguardando ela chegar aqui, nossa convidada. Assim que ela chegar aí, eu já a chamo para conversar. Vamos falar sobre o Instituto. Vamos falar sobre o trabalho dela à frente do Instituto, das dificuldades de políticas públicas na educação, da inserção dessa disciplina de direitos humanos, da importância disso, desde o ensino fundamental até os bancos acadêmicos. Enfim, vamos hoje, né, a Fernanda, que... Opa, a Fernanda entrou. Já vou chamar aqui nossa convidada. Fernanda. Oi, oi, oi. Oi, Fernanda. Olá, Tudo bem, tudo querida? bem? Boa Tudo noite. bem, Margarete? Muito Boa noite. prazer em Prazer, conhecê-la. prazer é todo meu. Só te conheço de nome. Só de nome, de ouvir falar. E é muita honra para mim, mesmo tu ter atendido esse convite. Eu te agradeço já de forma preliminar aqui. Eu te agradeço muito ter aceito, né? E eu estou super afim de conversar contigo, de trocar aí alguma experiência e ideia sobre o que eu não, as pessoas que vão nos assistir, eu também, sobre o DDH e o teu trabalho à frente dele. Eu estava te confundindo com uma pessoa que eu conheci na... Não, não, o Ah, nome... Não, olha só, eu confundia o nome com a pessoa, entendeu? aham, Eu aham. conheci uma mulher de Joinville que trabalha com direitos humanos, que esteve aqui na fundação do Observatório da UFSC, do Observatório Tá, de Direitos Humanos. E sim. ela é de Joinville. E aí, quando eu estava conversando com a Flávia, eu pensei, eu conheci a Fernanda. Mas não, ela não é a Fernanda, é outra pessoa. Tá. Eu Não, a nem. gente até acompanhou o observatório, mas eu Tu não me acompanhou recordo. lá? Eu só não me recordo se eu cheguei aí a Florianópolis Não, quando não, teve. tu não Ah, estavas lá. então, Porque tá. eu estava lá na mesa lá e tu não estava, porque eu estou vendo que não era tu. Não é. Mas não, tudo bem. Não, mas coincidentemente, ela é professora da Univille, trabalha com direitos Aham, humanos. Não estou lembrado do nome dela, ela veio conversar comigo. Ah, que bacana, lá sobre o trabalho na comissão da OAB, né? Daí, sobre tá. o direito LGBTI, então aí foi isso, mas tranquilo. Fernanda, em primeiro lugar, bem-vinda, e eu queria que tu aí te apresentasse, né? Ah, Eu dei uma olhadinha ali no site, uhum. uma síntese apertada desse memorial, que não é nem um currículo, é um memorial que tu tem ali, bacana pra caramba, nossa, foi estagiária da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sim, em sim. São José da Costa Rica, muito bacana, Pacto de São José da Costa Rica, né? É. 1969, enfim, eu vi ali, pô, cara, amei, assim, sabe? Aquela inveja branca, sabe assim, de admiração, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho de ti aí e tu já pudesse até entrar e nos mostrasse o que é o IDDH, né? Como é que ele funciona, e enfim, a gente vai conversando aí, que é um papo bem informal, tá?
Tá bom, Fica tá à ótimo. vontade. Tá, primeiro eu que queria agradecer o convite, Margarete, e dizer que é um prazer, na verdade, participar aqui. Queria cumprimentar as pessoas que estão aqui com a gente hoje para conversar sobre esse tema que eu acho que é, todas as Hum. educadoras e educadores se interessam, mas vai além disso, né? Todos, mães e pais, as pessoas da sociedade em geral, quando a gente fala de direitos humanos nas escolas, acho que é um tema que tem a ver com construção de sociedade que a gente quer, né? Então, acho que afeta aí mais gente. Então, queria cumprimentar o pessoal também que está aí, falar que se a gente puder interagir um pouquinho vai ser ótimo, né? Então, assim, eu sou advogada, eu sou de Brasília, mas estudei em Florianópolis, vim para Santa Catarina, então, na época da faculdade, e acabei ficando, né, no estado. E desde então da faculdade eu fui me envolvendo com o tema de direitos humanos, foi o curso, dentro do curso, acho que foram assim, as áreas, né, que eram correlatas a direitos humanos, foi o que eu sempre acabei atuando mais. Então toda a minha trajetória, acho que desses 20 anos, foi muito voltada para a temática em geral de direitos humanos, mas a área internacional de direitos humanos acabou trilhando ali um pouco depois do curso, por isso só estou falando isso porque você falou do estágio na corte, e foi por isso Sim. que eu acabei indo estagiar na Corte Interamericana e um pouco trabalhar com essa advocacia em direitos humanos, né? Que foi um foco e que é o que eu hoje leciono, né? Eu dou aula numa clínica jurídica, que é uma clínica de direitos humanos no curso de Direito, Ai, me fala que sobre isso depois, que eu não é, conheço. e aí, Interessante. então, assim, eu acho que a faceta da Fernanda hoje, assim, para eu apresentar, que tem a ver com o nosso tema, a Fernanda como educadora, porque aí, a partir daí, eu fui toda a minha trajetória acadêmica, mestrado, né, e depois meu doutorado, meu pós-doutorado, eu fui indo para o lado da educação, mesmo, porque eu queria entender melhor como é que a gente se comunica e a gente trabalha a transformação da sociedade com a educação em direitos humanos, enfim, com uma educação aí que a gente pode dar o nome que for, que a gente vai falar isso, mas que tem a ver com essa educação para a igualdade, com essa educação, né, que é inclusiva. Então, a partir daí, o IDDH surge porque eu fui fundadora, né, cofundadora do IDDH, hoje ele tem 15 anos de atividade, e a sua missão principal é promover educação em direitos humanos no Brasil, né? Que E por isso que bacana. eu falo que é a faceta da Fernanda educadora, porque eu faço isso, né, nesses 15, 20 anos, tanto no campo da sociedade civil, com o IDDH, dessa formação, então, para promover esse tipo de educação aqui, como no âmbito da universidade, que então eu sempre segui a carreira ali, né, acadêmica também, ah, e acho que o desafio sempre foi esse, com públicos diferentes, tanto, né, para educação não formal, dentro do IDDH a gente trabalha com formação de sociedade civil bastante, mas já trabalhamos com professores de educação básica, né, que mais para frente a gente pode Pô, que falar um legal. pouco. Muito legal E, isso. e, e, e são pessoas, né, diferentes, com demandas diferentes, com expectativas do que vão fazer com uma educação em direitos humanos diferentes. E para mim, acho que sempre foi esse desafio assim, que me motivou. Como é que a gente trabalha esse conteúdo, que não é um livro, nem uma receita, nem pegar um código e ler, né, um monte de legislação, mas o que isso significa na vida profissional e pessoal dessas pessoas que a gente está lidando, né? Então é isso que eu tenho feito, buscado formas, né? Formas de comunicação, de metodologia, de ferramentas para que a gente se comunique melhor e traga essa mudança, enfim, essa cultura de direitos humanos que a gente quer da forma mais estratégica possível, né? Se- Acho que é calma, isso. Não, tem muito mais que isso. Tem muito, não, eu Mas, tô falando assim, para a gente começar, né? ô, Fernanda, eu, no IDH capacita direitos humanos também, e empresas também. Então, bom, então vou falar um pouquinho assim. A gente trabalha com dois programas. Basicamente, o IDDH tem essas duas linhas de ação. Uma de formação,
E essa, o que a gente faz, são públicos realmente diferentes. Vem muito dos projetos, das demandas, e empresas especificamente, formação a gente nunca fez. É algo que, Certo. estando em Joinville, até é uma pergunta que eu sempre ouvi muito, mas como, né, que esse diálogo está com as empresas, mas a procura que nós sempre tivemos foi muito voltado à capacitação de sociedade civil, e isso a gente faz no Brasil todo, mais até do que em Santa Catarina, a gente faz nas regiões aí todas do Brasil, agora online, começou esse ano, a gente Sim. Nunca foi nossa especialidade, agora a gente montou Sim. uma plataforma por causa Sim. da pandemia. Sim. E aí essas formações a gente tem de forma aí bem variadas. E o outro programa é voltado para o advocacy mesmo, aí é incidência. Então, a gente tem muito esse papel de articulação com outras organizações para fazer incidência aí, política, né, de construção mesmo de políticas públicas. Então, muito no âmbito internacional, é um pouco a nossa especialidade de levar relatórios, denúncias nas Nações Unidas, no sistema interamericano. Então, a gente está sempre trabalhando em rede com esses mecanismos internacionais também. Que interessante. Deixa eu ver se eu compreendi. Eu tenho, até porque não é para todo mundo entender bem. Por exemplo, eu quero fazer uma denúncia lá na corte. Daí vocês me dão uma assessoria e esse suporte com relação ao direito lesado. É isso? Mais ou menos, porque assim, na verdade, a gente não, porque geralmente a gente não leva os casos, o IDDH. Como a gente trabalha educação, é a nossa meta, a gente auxilia outras organizações a fazer essa denúncia. Então, a gente tem curso e a gente acompanha essas organizações em incidência, porque aí não é só, por exemplo, a corte, por exemplo, é difícil a sociedade civil acessar por requisitos, mas tem vários mecanismos que a gente pode acionar, que são diferentes, e esses ou a gente faz juntos, ou a gente dá que não é uma assessoria, a gente não leva o caso, por isso que eu estou comentando. A gente quer ter mais organizações e defensoras e defensores que saibam usar. Então, a gente forma as pessoas e as organizações. Então, você forma as pessoas a fazer isso. As pessoas a fazer isso. E as entidades. É isso aí. Então, e na tua formação, por exemplo, as pessoas as pessoas que realizam o treinamento, elas têm, por exemplo, todos os tratados com relação a direitos humanos, os tratados internacionais. Se eu quisesse acessar isso de alguma forma, eu acharia isso lá no site do IDDH, os tratados internacionais de direitos humanos? Não. Então, agora a gente está fazendo um site novo que vai sair esse mês agora. Mas sim, tem uma parte de relatórios, de documentos que vocês podem olhar lá. Enfim, tem o nosso contato, então as organizações geralmente que precisam, elas já entram, a gente responde, isso sim. Mas os tratados em si, assim, essa documentação de direitos humanos, a gente não tem um banco de dados, porque isso até não é tão difícil de hoje achar. E a gente tem, então já vou colocar, a gente tem uma plataforma chamada Educar Direitos Humanos, que uma é de formação, mas tem uma outra que interessa aí a professoras e professores no tema do que nós estamos hoje e vamos entrar, que tem 2 lugares, um repositório de práticas pedagógicas em direitos humanos, então você tem ali, você procura por série, por matéria. Então, você coloca lá, eu sou professora de História do 6º ano. E eu queria ver práticas, né, de direitos humanos dessa faixa etária, né, assim, dessa fase. Então, você tem um repositório que foi feito com práticas por disciplina e por série. E depois tem um lugar para você incluir uma prática sua, que é uma interação de
práticas pedagógicas em direitos humanos. E isso foi uma necessidade que a gente viu dando formação para a educação básica, que os professores e as professoras sentiam muita falta de dialogar sobre práticas e saber experiências. Como é que eu faço isso na aula de matemática? Como é que eu falo na aula de geografia? Sim. Então, assim, isso a gente fez. Então, essa é uma plataforma bacana que está lá no site também, o lugar para acessar. Nossa, muito legal, parabéns. Sai da área internacional, mas aí, né, puxando ali que isso é bacana, sei lá. Então, Fernanda, vamos falar agora em educação, né? Tudo passa por aí, né? Tudo passa por aí. Então, eu acredito que eu gostaria que tu nos dissesse, então, qual é o projeto aí do IDDH com relação à educação nas escolas, a inserção dessa disciplina de direitos humanos desde o ensino fundamental, né? Que seria ótimo, né? Porque eu vou falar agora um pouquinho aqui só para tu entender. Sim. Por que eu me interessa muito falar sobre isso? Porque tu sabe que eu sou presidente da comissão de direito homoafetivo e gênero da OAB, né? Então, eu sou uma militante aí desse segmento. Então, uma das coisas que eu lutei muito em 2014, 2015, praticamente, e 2016, quer dizer, ainda, né, a gente ainda fala sobre isso, mas agora foi com o Plano Nacional de Educação em 2014, que foi retirada a discussão de gênero do Plano Nacional de Educação, né, que tu sabe que eles já aprovam para 10 anos, né, o Plano Nacional, o PNE. Então, eles retiraram, e aí eu tenho até uma palestra que eu dou, que eu falo ali, do que eles tiraram, o que eles colocaram. E eu lembro que naquela época eu fui na Câmara de Florianópolis, na Câmara de São José, fiz um parecer aí, enquanto comissão da OAB, trabalhamos com um parecer bastante rico, né, bem fundamentado, da importância da discussão de gênero nas escolas. Né? Porque todo mundo começou a criaram um bicho-papão chamado gênero. Aí tu fala gênero, todo mundo, vou ensinar as nossas crianças a serem homossexuais nas escolas, né? Então, isso virou uma coisa absurda, aí veio aquela tal da falaciosa ideologia de gênero. Eu fui até perseguida pela escola sem partido, fui perseguida, os caras até olha, bem, enfim, foi uma história, depois outro dia a gente fala sobre isso, mas foi muito sério isso. Então, eu fui uma grande defensora ferrenha, né, a nossa comissão da OAB, eu enquanto militante, dessa discussão de gênero nas escolas, de gênero e sexualidade, o que evitaria, né, a violência. Para mim, se nós tivermos educação, a gente não tem violência, a gente minimiza, mas assim, muito, né, a violência pode ser mitigada através da educação, isso não tenha dúvida. Porque se você é criado, como nós, né, a minha geração, por exemplo, a minha, né, que é um pouquinho mais velha que a tua, a minha geração foi uma geração que a gente naturalizou por muito tempo o mal e o ódio, né? A gente falava coisas absurdas, que hoje eu tenho essa consciência. Então, essa nova geração, em que você agora está inserida enquanto educadora, em que a gente quer realmente desconstruir esse mal naturalizado, né? Porque o momento da sociedade, além de ser um momento de transformação social, é um momento de desconstrução. A gente precisa desnaturalizar o que está completamente equivocado, né? E deixar a sociedade, né? Tem aquela, não sei se tu conhece, né, do Jorge Ripé, né, que fala o seguinte, né, se a sociedade não acompanha o direito, né, o direito se vinga ignorando o direito, e aí ignorando a realidade, né? Então a gente tem que acompanhar o ritmo dessa transformação, né? Então eu fui uma defensora ferrenha, então nesse momento eu me sinto um pouco incluída aí no teu time dessa luta para que os educadores pudessem. Eu fui em muitas escolas, Fernanda, aqui na Grande Florianópolis, até fui em Garopaba, foi onde surgiu a perseguição na escola sem partido. Eu fui em muitas escolas de ensino médio falar sobre isso. Então eu via pais e mães virem se abraçar chorando, ai que bom, porque tinha um filho trans, tinha uma filha lésbica,
ou um filho gay, né? No interior, que Garopaba, apesar de ser litoral aqui pertinho, mas tem ainda um conservadorismo latente ali, sabe? Uhum. Então, assim, os educadores são realmente as pessoas que vão promover a transformação social na sociedade. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua ideia da gente mudar isso aí. O que é que tu pensa sobre isso? Sobre esse tema que eu falei também, né? Que está incluso na tua pauta, obviamente, né? Sim, sim. Porque É, direito LGBTI, direitos humanos, né? Eu sempre falo, gente, direitos claro. humanos, É né? o direito à igualdade, né, e não A tudo, discriminação, e né? aí Assim de como, qualquer diferença, claro, né? da mulher, dos negros, do Sim, deficiente, do portador de necessidades especiais, do indígena, tá tudo, na verdade, nós não precisaríamos nem estar segmentando isso, né? Nem não precisaríamos ter esses cortes, né? Esses recortes, porque na verdade nós somos uma coisa só, que é, mas infelizmente a gente tem que segregar, né? Segmentar para poder reivindicar direitos. Isso é um absurdo. E ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, um momento terrível, né? De uhum, massacre aos direitos humanos diário, uma coisa que a gente parece que é um pesadelo às vezes. Mas, Fernanda, não quero sim. eu ficar falando aqui agora, gostaria que tu dissertasse sobre isso. Não, foi ótimo você ter trazido essa história, porque eu acho que a gente tem mais histórias em comum que a gente está descobrindo aqui, né? Não, na verdade eu tenho certeza que a gente já se cruzou, talvez por causa dessa pauta, porque, na verdade, o projeto que a gente começou trabalhando aqui em Joinville, que foi um projeto com a Secretaria Municipal de Educação, chamado Educar Direitos Humanos, e a gente ficou 5 anos trabalhando o IDDH, era para a formação, então, das 80 escolas aqui, então era a formação de professoras, né, e professores, em direitos humanos. E toda a nossa metodologia, a gente tirava o tema que eles queriam trabalhar práticas pedagógicas, mas para a gente exercitar, a gente dizia qual é a demanda, qual é a temática que vocês entendem como mais necessária para vocês irem praticando nessa metodologia, a ter a prática concreta, enfim. E nessas escolas que nós começamos, a escolha foi gênero. Foi até, e não foi algo que veio da gente, né? Porque aí a gente faz toda essa forma, né, de vir do grupo, o que eles querem, aí a gente trabalha. É bem freiriano, né? Bem participativo. Sim. E aí veio essa questão de gênero, então nós começamos a montar toda uma metodologia de como trabalhar a questão de gênero, questões de gênero em geral, em todas as disciplinas, né? Em todas as séries, de forma transversal, como é que concretamente você podia fazer isso. Depois incluímos a base nacional, como é que trabalharia com as competências da base, já que ela estava aí, né? Enfim. E aí a gente começou. Quando teve essa questão dessa loucura da ideologia de gênero no Brasil e das políticas públicas começarem a ser questionadas, nós tivemos esse tipo de perseguição, que veio também pelo Escola Sem Partido, né? E aqui acho que era uma pessoa, um sujeito, mas dentro do Escola Sem Partido, e que acabou fazendo toda uma mobilização dentro da Câmara dos Vereadores, que começou a questionar a Secretaria da Educação sobre o que é que estava sendo feito nas escolas. Um pouco isso que você trouxe, né? Estão ensinando. E, na verdade, a gente não estava ensinando nada, a gente estava exatamente fazendo esse debate que, no caso, era muito mais voltado o que as pessoas estavam fazendo realmente as práticas, na igualdade mais da questão de mulheres mesmo, né? Então Claro, elas estavam falando de claro. igualdade de mulheres e tal, Sim, a violência contra a mulher, era mais essa discussão dentro da questão de gênero, mas de qualquer uhum. forma, não importa, né? A gente estava sim Sim, discutindo questões de gênero. E isso foi tão impactante para as escolas, porque os professoras e professores estavam super engajados, eles ficaram extremamente amedrontados, porque isso começou a ir para a mídia, para o jornal, e as pessoas vieram com esse discurso de ódio horroroso, e a secretaria, naquele momento, deu uma parada para começar a discutir isso na Câmara, e o projeto deu total desmobilização e que era a construção da política pública. A gente já tinha construído um sim. comitê municipal de educação em direitos humanos para começar a trabalhar essas temáticas dentro Oh, das escolas,
mas veio junto com uma mudança nacional mesmo, que você, né, também está aí falando, acompanhando. Eu sempre trabalhei muito ativamente em Brasília com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, não o PNE, mas o PNED que a gente fala. E esse plano, ele trabalha com a educação em 5 eixos, né? Educação básica, educação superior, então são os lugares aonde deveriam ter direitos humanos, né? Políticas, né? Então, educação básica, educação superior, educação não formal, educação para os profissionais de justiça e segurança e profissionais de comunicação e mídia. É o 5º eixo do plano. Então, dentro desse plano tem os responsáveis, tem um pouco a política de educação em direitos humanos no Brasil, que vem seguindo uma política mundial mesmo, que veio das Nações Unidas, que são fases de implementação de educação em direitos humanos, né? Que é até interessante que esse ano começa a 4ª fase desse programa mundial, que é a educação de jovens. Né? Se entendeu que no mundo é o público que a gente precisa, né, engajar na educação em direitos humanos. Mas esse plano nacional, então toda a política de direitos humanos para escolas, para ensino médio, universidade e fora da escola, tinham áreas dentro do MEC e do Ministério de Direitos Humanos, né? E que nesses últimos governos já estavam sendo meio, né, desmobilizados e nesse foram extintos. Então, todos os espaços da política pública de educação em direitos humanos que estava sendo construído, eles foram completamente extintos, né? Então, hoje, eu diria assim, a gente se sente, quem trabalhava com política pública nesse setor, né? A gente fica um pouco sem saber como fazer diálogo, porque não há mais espaço para a construção, espaço que eu digo da política, né, dentro, pelo menos na esfera federal. Isso acabou de um jeito, acabou, né, a SECADI, a secretaria, né, que fazia isso no MEC, acabou a coordenação de educação em direitos humanos do Ministério de Direitos Humanos. Então, o próprio Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, ele está sem se encontrar desde que começou o governo, como vários conselhos, né, foram completamente extintos ou desmobilizados. Então, para quem trabalha com educação ou com direitos humanos, a gente está num momento muito difícil, né, de se unir para pensar na construção da política. A gente está mais no reativo, que é tanta violência, tantos problemas, e ainda veio a pandemia, que está todo mundo se unindo para resistir e para fazer defesa, do que para pensar, né, em promoção de política, que é o que... Não, tá difícil, tá difícil de ser proativo, tá difícil, tá difícil. Bom, e só para você saber, a gente articulou na época que estava forte aí essa questão do Escola Sem Partido e fomos o IDDH junto com outras organizações que levou a denúncia dessa situação para a ONU. Onde teve a manifestação dos relatores da ONU, que teve o relator de liberdade de expressão, relatora da educação, eles fizeram toda uma manifestação contra o que estava acontecendo no Brasil na época, mas que ainda estamos mais ou menos, mas dessa retirada, né, de gênero, tanto do Plano Nacional de Educação, depois teve toda essa discussão com os outros documentos que estavam surgindo, e teve toda uma articulação. Então, por isso que eu falo que a gente estava trabalhando em espaços diferentes, mas tinha algumas afinidades aí de articulação, né, da temática mesmo, né? Então... Eu só vou responder uma pergunta aqui rapidinho, porque acho que a moça quer sair. Ele está perguntando se vai ficar gravada a live, porque estou amando. Que bom! Não, essa live ela fica 24 horas no feed do Instagram e vai ficar no meu canal do YouTube a partir de amanhã. Então, todas as minhas lives ficam no meu canal do YouTube, que é Margarete Hernandes. Pronto, tá respondido aí, depois eu falo mais um pouquinho. Maravilha. Fernanda, vamos voltar aqui. Deixa eu te contar, então, que eu de vez em quando dou uns golzinhos lá na escola ser... Nós damos, né? Um golzinho lá na escola ser partido, né? A escola ser partido, porque, olha, se eu não me engano, esse ano já teve três decisões no STF declarando a inconstitucionalidade de leis que vedavam discussões de gênero.
Isso, municipais, Gama, não sei aonde lá, uns dos municípios pequenos, né? Londrina, acho que foi uma das primeiras, Isso, né? Eu sei que Gama foi um que eu lembro de cabeça. Gama é ali na região, A Brasília, né? DF, do lado de É a Brasília, DF, é no né? DF. É, e teve mais um outro município, se eu não me engano, do estado de Goiás, que agora eu não vou lembrar. Então, mas é maravilhoso. E aí isso é muito bom, porque vai se poder falar, sim. Se declarando a inconstitucionalidade que é vedada a discussão, obviamente que se pode falar. Né? Então, entendeu? Então, Sim. a gente está caminhando, porque é um absurdo, né? Vedar, é proibido. Não, tu sabias que Santa Catarina inaugurou as primeiras ADINs sobre a discussão de gênero, foi Blumenau e Tubarão. Eu Sabia disso? acredito mesmo. A Eu Débora sabia de Duprat, Tubarão, não sabia, a Débora eu sabia de Duprat, Blumenau. não sabia? A Débora Duprat, enquanto vice-procuradora da República, que entrou casadinha. Maravilhosa, né? Amo. Ela é. Uma falta, Ela vai é. fazer Ela falta. só perdemos ela lá, né? Mas ela Só é. perdemos o Não, espaço dela, mas ela é maravilhosa. não, ela é ótima, é ótima. E aí, não, mas Blumenau, vou contar uma zinha para nós dar uma relaxada aqui. Blumenau, eu vou falar que Blumenau chegou e disse assim: tirem gênero desse plano municipal, porque todos os planos municipais vieram com discussão de gênero, então eles tinham que. E muitos passaram sem ver, muitos deixaram passar aprovar. E quem teve o lobby, né, das igrejas, enfim, esses lobbies que vieram aí e aí sim conseguiram, né, mudar. Eu teve município que aprovou com a discussão de gênero, depois voltou de novo e tirou. Tá? Eu não vou nem falar que eu tenho vergonha. Mas Blumenau aconteceu uma coisa muito engraçada. Aí mandaram retirar. Aí quem foi a Câmara Municipal, quando foi pegar o plano, até gênero alimentício eles cortaram. Gente, foi muito engraçado isso. Isso foi uma piada nacional, porque eu ia em congresso, sim. Tem Santa Catarina. Aí contava essa história. Eu disse, pois fazer o quê, né? Sou Santa Catarina. Né? Mas para você ver que até agora, né? Porque a gente está vivendo isso na política externa agora, brasileira, né? A gente que acompanha as sessões do Brasil fora, teve a última sessão do Conselho de Direitos Humanos, que foi agora há um mês atrás. Né? E tem sido todos os encontros, as resoluções, né, que vão discutir a questão de gênero ou que tenha, né, qualquer discussão da palavra gênero, e vou dizer, não é nem só a questão como era antes com essa preocupação, né, LGBTI e tudo mais, não, eles estão entrando para discutir a questão de mulheres mesmo, onde tem igualdade da mulher. de mulheres, ainda entra, quando fala de direitos sexuais e reprodutivos, então eles estão tendo um direcionamento já via Ministério das Relações Exteriores daqui, de realmente entrar para solicitar a retirada dos documentos, senão eles não vão votar a favor, ou eles realmente votam contra. Então, o que eles têm feito? Eles têm se unido a países e a estados extremamente conservadores em todas essas pautas que o Brasil sempre foi super protagonista, né? Então, a época que a gente, né, atuava, né, com orgulho na política externa brasileira, o Brasil sempre foi muito de vanguarda, né, em toda a política voltada à LGBT. Ele sempre estava, né, na frente, depois na questão das mulheres, de direitos sexuais e reprodutivos, e agora, assim, realmente é vergonhoso, porque, infelizmente, é uma diretiva, né, que vem do Estado mesmo, deste governo, né, não é uma política de Estado, mas uma política deste governo, e que tem feito que os bons, né, diplomatas e todos que estão lá tenham que seguir essa cartilha, né, como uma orientação que vem de Brasília. Mas é isso que aconteceu internamente num determinado momento, agora, que não foi nem agora que isso aconteceu, não foi nem nesse governo, né, internamente, por isso que eu falo que já é uma questão que vem vindo, e agora o negócio ficou mais latente, e principalmente na política externa. Olha o Ministério aí de Direitos Humanos, né?
Então, Então, e eu até gostaria de deixar claro isso, né? Porque o que eu estou contando aqui não foi o governo Bolsonaro, não. é isso que eu estou falando, O já, que eu já estou vem de contando, antes. o que eu estou contando aqui já vem da Dilma, que não é que não era via governo federal, mas essa onda de Sim, conservadorismo que já estava se infiltrando, né? Era aquela infiltração aí para destruir aquela parede vanguardista nossa, da pauta de costumes, porque também eu te falo uma coisa, a bancada BBB, ela trava a nossa pauta, mas ela não aprova a pauta deles. é a resistência que eu te falei. As Não pessoas é, se viram Fernanda? para resistir, né? Não. Eles não conseguem também aprovar aquelas barbaridades, entendeu? Tipo, o Uhum, Estatuto da Família, ele é um estatuto natimorto, porque ele é inconstitucional. Ele uhum, diz que a família é só entre homem e mulher, pênis e vagina. O homem e mulher deles é uhum. pênis e vagina. Apesar que eu ia discutir isso, olha, eu vou te falar uma coisa, eu teria muita vontade que eles entrassem com isso, porque eu entraria com uma petição dizendo, tá, é só entre homem e mulher, ok. Homens trans, mulheres trans, alguém está dizendo que não pode, a mulher trans, o homem trans, aí já Uhum. matava eles, né? Eles iam É, enlouquecer, porque aí eles enlouquecem, porque homem é pênis, mulher é vagina. Olha, gente, isso tá virando uma coisa. Hoje eu vi uma, um deputado lá do Nordeste, lá em cima, de uma bancada também, né, infelizmente dita cristã, que para mim não é cristã, porque eu sou cristã, né, de uma bancada fundamentalista, dizendo o seguinte, que absurdo, o Tami nunca vai ser pai, põe isso na tua cabeça, ele nunca vai ser pai, ele não é homem, né? Aí põe a foto do Pablo Vittar do lado da Pablo, né? E diz, e a Pablo nunca vai ser mulher, gente. Então aí eles entram numa loucura de que isso é discurso de ódio dos LGBTs. uhum. Então eles invertem os papéis, como eles tentaram inverter com a ideologia de gênero. Porque quando eu fui perseguida pela Escola Sem Partido, eles me chamavam a ideóloga de gênero. A ideóloga de gênero era eu, né? E aí os comentários embaixo, Fernanda, era assim, toca fogo nela, atira nela. Teve para mais de 4 mil compartilhamentos. Na época eu até pensei em processar, e o presidente da ordem na época, que era o Brinkers, disse, olha, Maga, a OAB está contigo, pode fazer o que tu quiser. Eu disse, não. Aí eu pensei melhor, eles vão saber quem eu sou, meu endereço, esse monte de Uhum. gente aí. Fiquei com medo. Eu sei, eu sei mesmo, E eu vou te dizer porque que e vou te falar mais, tá, Fernanda? Fiquei com medo que à época dos fatos eu era casada e tinha família, tinha criança. Hoje eu tô solteira, não tem ninguém? Pode vir, quero ver. Hoje eu não tenho medo, não. É porque eu tinha uma família, e daí eu ia me sentir responsável se alguma coisa de mal acontecesse. E essa família estava lá na capa do meu Facebook. Porque sim. senão, E é uma não tem pena, medo, porque não. aí, né? E isso mas na verdade isso faz com que todo um movimento que estava sendo construído, como a gente estava falando, né, não, em educação em direitos humanos, ou de políticas concretas, né, de proteção, de defesa, de vários grupos, né, não só nessa temática, demorou-se muitos, né, foram muitos anos de construção. Muito, E a desconstrução é muito rápida, me lembra muito essa questão rápido. de um quebra-cabeça, né? A gente leva tanto tempo para montar, mas para destruir é rapidinho. E é isso que dá a sensação, né? Que os Pois é, grupos Fernanda, conseguiram construir e que depois a gente foi perdendo a capacidade mesmo de manutenção das políticas que eram importantes. Por isso que eu falo da educação em direitos humanos, porque a gente teve essa construção de proteção de direitos humanos, mas ao ver que tudo isso foi desmobilizado, para mim indica que não estava fortalecido o suficiente. Né? Se a gente pensa, acho que desde a nossa redemocratização, não eu estava acho que todo sedimentado, né?
a gente foi construindo na legislação, em políticas públicas, mas veja como você disse, não é desse governo, isso já vem de muitos anos, os grupos grupos da sociedade foram se unindo para lutar contra direitos humanos. Então, se a gente em tão pouco tempo, né, não conseguiu ver a importância de termos direitos humanos, talvez essa educação ainda não foi o suficiente para criar essa cultura, né, que realmente os países que a gente vê onde tem essa força, né, de defesa de direitos humanos, as pessoas se indignam com uma violência de direitos humanos, quando alguém pode ser fóbico. É difícil mesmo, é difícil, é difícil. Eu fui até o T, mas ser racista ou ser sexista, ou seja, as pessoas elas se levantam contra, né? Quando independente, né, se é uma pauta, né, se é algo que atinge a ela ou a família dela. E isso, para mim, é uma educação de cidadania, uma educação, né, em direitos humanos tão forte na sociedade que você vê que isso é a construção de uma sociedade mais acolhedora, mais inclusiva, mais humanitária, como civilidade mesmo, né? Então, eu sinto por isso acho que eu me dediquei e me dedico tanto a essa pauta, porque eu realmente só vejo essa transformação que tem que ser, não é só a escola, né? O nosso ponto aqui é a escola, mas eu acredito que é em todos os espaços, né? A educação em direitos humanos ela é dentro de casa, ela com o vizinho, ela vai ser na sua comunidade, na sua igreja, né? Onde quer que seja, né? É esse sentimento, talvez, de construir uma identidade coletiva que transcende as diferenças. Eu acho que essa é a grande pauta da educação em direitos humanos, esse sentimento de humanidade onde as nossas diferenças realmente não importam. Né? E isso é difícil. A gente está ainda lutando com o conceito, né? Que, infelizmente, mas mesmo depois que a gente se convença disso, o como fazer é o desafio que eu te falei, que eu estou nesses 20 anos batalhando, né? De ver como a gente faz isso com as crianças, com os jovens, com os adultos, com grupos que são mais excluídos, que com a desigualdade a gente tem, claro, né, uma dificuldade, desafios que são diferentes, né? Quando a gente pega no Brasil a questão racial, a questão das mulheres, a questão dos indígenas, a questão dos quilombolas, das nossas comunidades tradicionais, são grupos que estão sempre lutando para ter direitos, né? E isso faz com que os obstáculos sejam muito maiores, né? Acho que é só botar a lente e a gente enxerga. Sim. Ô, Fernanda, e me diz uma coisa, e hoje, como é que a gente está? Não tem nenhuma política pública, né? Porque ele extinguiu tudo lá em cima. E nos municípios, o que é que tu tens notícia de política pública com direitos humanos? Eu vou dizer que pelo IDDH, desde que houve essa mudança, né, de excluírem os órgãos, né, que faziam a política pública na esfera nacional, que era onde a gente trabalhava via Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, nós paramos, né, então nós resolvemos trabalhar com a formação de base, que é o que a gente está fazendo no Brasil todo, como eu te falei, esse trabalho, né, com organizações para ampliar o número de defensoras e defensores de direitos humanos. Então, nós paramos com um diálogo de construção de política pública em conjunto, porque a gente sentiu que não tinha mais espaço para isso, não só físico, como não tem mais essas coordenações e secretarias dentro do MEC, dentro do Ministério de Direitos Humanos, mas até espaços onde as pessoas estão propositivas e motivadas à construção. Né? Então, nós realmente achamos que não era o momento mais para diálogo de construção de política pública. Então, no municípios, o que eu tenho visto mais, mas não tenho acompanhado de perto, tem sido um pouco debate da base nacional curricular, porque tem nas competências gerais, nas 10 competências, esse debate, né, sobre direitos humanos, sobre a questão ambiental, sobre outras pautas, né, que são das competências
emocionais. Então, dali eu vi alguns conselhos municipais de educação estarem trazendo a pauta de direitos humanos, né? Mas eu realmente nós não acompanhamos mais de perto desde que a gente parou esse projeto piloto em Joinville, que estava sendo extremamente positivo nesse sentido de inclusão Nossa. de política, né? Uhum. E aí ele também estagnou. Então agora eu também não sei. Você tem Que eu, informação aí de algum município não, que aqui, está? não, não, aqui em Eu Floripa também não. não. O que eu queria até saber de ti, o que é que tu achas, né, a tua opinião a respeito, que eu acho que a educação com a inserção dessa disciplina de direitos humanos desde o ensino fundamental, eu acho extremamente importante, tendo em vista um detalhe que quase ninguém fala, que é o autossuicídio de jovens, adolescentes. Uhum. E que eles estão se suicidando por questões de diferenças, né? Não só por questões de gênero, de orientação sexual, mas os jovens, ninguém fala, não vamos falar porque não pode falar, é uma orientação. Não, mas a gente precisa falar sobre isso. Isso é um tema que eu trabalho numa outra seara minha, que é um outro campo que eu atuo, que eu não vou falar aqui, mas eu trabalho também essa questão da juventude, já se sentir deprimida aos 15 anos, né? Uma depressão que nasce não somente de uma ausência de uma química no cérebro, mas ela inicia numa tristeza, né? E ela vai aprofundando até que ela se transforma num componente biológico mesmo, né? Uhum. E a criança o adolescente, e tem muitos que não estão suportando o mundo atual. Que aí a gente vai aqui, aí o nosso papo vai ficar aqui até de madrugada, né? Se nós ficar falando sobre isso. Mas eu estava lendo esses dias um artigo de um educador que ele fala sobre essa juventude cibernética, né? E que ele está colocando como essa vida que a gente leva hoje, né? Agora principalmente na pandemia, completamente online, né? Tecnológica e no celular, e no computador, esse afastamento físico que parece que também acaba tendo um afastamento espiritual, um afastamento de energia de um do outro, né? Então, quando você fala em direitos humanos, né, que em escola, eu penso, se nós tivéssemos essa disciplina, que nada mais é que uma empatia com o outro, né, que é senso coletivo, né, quando eu saio por aí e jogo um lixo na rua, isso aí é uma pessoa que está querendo se livrar de uma coisa que ela não quer, e ela não está imaginando que ela está prejudicando o meio ambiente e também a todo mundo, a humanidade, enfim, que vai vir depois, enfim. O senso coletivo. População carcerária. Não estou mudando de saco para mala, mas está tudo junto aqui. População carcerária, né? As pessoas, ainda mais agora sob a égide desse governo, né? População carcerária, se o Covid entrar lá e matar todo mundo, Deus que me perdoe, é um favor que o Covid vai fazer para esse governo, né? É a tal da necropolítica. Eu sou uma pessoa, politicamente, me considero de centro-esquerda, porque eu não gosto de nada de radicalismo, nem para cá e nem para lá, nem para lugar nenhum. Então, por isso que eu digo que sou de centro-esquerda, porque me considero de pautas da esquerda, mas uma pessoa do diálogo, moderada, né? Porque já vi muita coisa, já fui jovem, a gente já sabe como é que é. Quando é jovem, a gente protesta, não sei o quê, depois a gente vai começando a vivenciar a vida e ver que a gente precisa dialogar com todo mundo, porque todo mundo é direitos humanos. A partir do momento que eu quero terminar com o preconceito e crio um outro preconceito, é aquela história aquele senhor lá daquele condomínio, com aquele moço motoboy, né? O que o cara fez é um retrato da nossa sociedade, aquilo ali, né? Não é, aquilo é um caso isolado, né? Sim. Mas o que aconteceu? Todo mundo começou a chamar ele de gordo, e outras coisas mais aí que eu não vou falar. Então, quer dizer, para mim, deslegitima a tua dor, o teu direito, quando tu avança no direito do outro, né? Então, eu acho que direitos humanos é mais ou menos assim. Olha, eu estou falando aqui porque não é a minha praia, né? Eu sou uma fã, eu acho que eu sou uma lutadora assim, de direitos humanos porque atuo na militância LGBT, né?
e também pelos negros, pelas mulheres, principalmente, né? Sou uma feminista também de centro, que não sou feminista radical nunca, né? Eu luto pela igualdade de gênero e não por radicalismos também. Eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo, tem que ter liberdade, mas com respeito, né? Do limite do outro. Eu sou uma super fã da liberdade, eu sou fã do iluminismo, né? Eu ainda estou lá. Então, eu quero que tu me diga agora, assim, tu és uma mulher aí que estudou pra caramba, tem doutorado nisso tudo. O que que tu, hoje, se tu tivesse o poder, a caneta, dentro de um município, vamos falar da cidade, o que que tu irias fazer para melhorar o relacionamento da sociedade, né? A paz social, o respeito, efetivar direitos humanos? O que que tu farias? Eu não vou nem me arriscar a responder essa pergunta, porque eu não teria como, no tempinho que a gente tem agora, incluir todas as pautas, né, e todos os direitos e todos os desafios que são implementar situações complexas, né, que geralmente são... Temos 12 minutos. Mas 12 eu minutos. vou falar de um tema, mas eu não vou falar, porque senão eu teria que entrar aqui na inclusão, né, de todas as comunidades tradicionais que eu tenho na minha região, que só uma já teria um planejamento enorme de ações, né, que o município deveria fazer, violência contra mulheres, enfim, tem um monte de agendas aí para a gente trabalhar. Mas eu acho que eu vou ficar no tema que está na nossa live hoje, que é a educação, né, e educação em direitos humanos. Então, que seria um recorte aí dentro. Eu acredito que eu vou puxar um pouco o que você foi falando da disciplina, né, de termos ou não a disciplina específica, e aí pela minha experiência trabalhando nas escolas, eu acho que o tema da transversalidade dos direitos humanos é muito importante na escola como um todo, e aí eu não estou falando só dos educadores e educadoras, estou falando do vivenciar direitos humanos, né? Isso tem a ver com os funcionários, tem a ver com a merendeira, tem a ver com o guardinha que fica lá na porta, né? Então, assim, como que os jovens e a escola e a família, né, dialogam de uma forma que seja respeitosa, includente, né? Não racista, não sexista. Então, isso tudo tem uma política que deve acontecer, mas que não pode esperar que venha de uma direção talvez mais motivada e mais consciente da importância disso. Isso tem que ser uma política pública. Então, me parece que o que falta para a Secretaria de Educação, em geral, é dar relevância a essa pauta para as escolas. Eu sei que tem muitas carências, né? Porque é o que a gente ouve, tem muitas pautas importantes, e a gente continua na discussão de que os conteúdos são mais importantes, os conteúdos português, matemática, né? E a gente esquece um pouco de que essa fase de formação, e aqui eu vou então fazer esse recorte na educação básica, que eu acho que é o tema hoje, né? Me parece que a gente esquece que um dos objetivos pela Constituição do direito humano à educação é o pleno desenvolvimento da pessoa. Né? A gente tem 3 objetivos ali no artigo 205, né, do direito humano à educação: o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício para a cidadania e a qualificação para o trabalho. E muitas vezes você vê as pessoas mais preocupadas com essa questão da qualificação para o trabalho, né? Meu filho, minha filha precisam estudar porque eles no futuro precisam arrumar um emprego bom, que pague bem, ou que pelo menos os faça viver bem e talvez serem felizes, né? Mas a gente esquece esse outro lado, para mim, fundamental de educação em direitos humanos, que é esse pleno desenvolvimento, essa formação do pleno desenvolvimento, e eu quero traduzir isso de um jeito muito fácil, né? Quando eu falo do pleno desenvolvimento de alguém, eu estou falando dessa potencialidade de construir projetos de vida, de se desenvolver, poder olhar o mundo ao redor, interpretar esse mundo e buscar um caminho, né, que você queira viver. Então, esse pleno desenvolvimento, Freire chamava isso de ser mais, né, a nossa capacidade de ser mais. E se a gente não proporciona isso dentro da escola, que é o lugar mais
público, né, no sentido de que você une todas as crianças, democrático, você vai ter as diferenças, as diversidades, e você acolhe, né, e traz esse sentimento coletivo que você está colocando, essa identidade coletiva que transcende, como eu falei, essas diferenças. Eu acho que a gente realmente não está garantindo a educação. Não adianta trazer só as disciplinas, a gente precisa trazer esses componentes. E se vai ter uma disciplina de direitos humanos, ela tem que ser pontual, né? E não pode perder a transversalidade, porque todas essas habilidades que a gente vai falar, por exemplo, não cognitivas, que vai entrar a empatia, né? Que vai entrar exatamente essas habilidades sociais, isso tem que estar presente na escola, no ensino fundamental como um todo, de forma transversal, mas isso tem que ser pensado, não pode ser cada escola pensar e fazer, né, colocar isso como um componente porque ela quer. Não, isso tem que ser uma política pública, mas isso só vai acontecer se você tiver dentro da esfera, vamos colocar para a competência dessa educação municipal mesmo, né, para você colocar dentro do município pessoas, né, e gestão que valorize esse tipo de inclusão. Né? Então, me parece um pouco que isso falta. É o que eu faria se eu tivesse a caneta na mão. Eu prepararia os documentos, né, que pensam na política que deveria constar em todas as escolas, a formação de professor. Bom, aí tem uma lista, mas formação de professor nesses conteúdos, formação prático, né? Assim, de como eu vou trabalhar as práticas pedagógicas, construir material que auxilie, né? Não que seja um manual, né? Que ele tenha que seguir, mas que ele construa com a sua independência e autonomia aquele conteúdo com algum material subsidiário que possa, né, orientar, e formação continuada, isso teria que estar na formação inicial, na pedagogia. Então, assim, tem um monte de política que a gente não vê, né, que foi pensado uma época, mas não foi concretizada, né? Então, é o que eu começaria, pelo menos, né? Quer dizer que já teve um rascunho aí e não conseguiram passar limpo Na o que estava verdade, no rascunho. essa construção foi feita, né? Por isso que eu comentei assim, isso no Comitê Municipal de Educação foi feito, isso na esfera nacional foi feito, assim, quais são os passos, né? Isso está no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, isso está na própria lei, né, de diretrizes e base. Você tem já essa referência, né? O que precisa é realmente ter Sim, claro. essa priorização política de que isso faz diferença na sociedade, senão a gente fica tratando da violência. Né? Porque a gente não está preparando a sociedade Claro. para ter esse olhar, como você bem falou, né? Eu vou só fechar isso falando do que você falou do suicídio. Né? Quando a gente pega essa situação na adolescência, quem não passou pela adolescência e sabe o que é ter um sentimento de pertencimento a um grupo, né? E ter afinidade com grupos. Se você exclui da escola as diferenças e as diversidades, essas pessoas que se sentem por uma questão da sociedade, né, que vão ser diferentes, e que, claro, todo mundo é diferente, mas que isso é algo que as limita de alguma forma, já basta a ansiedade normal de você ser adolescente, né? Isso já faz parte, né, biológico nosso. Mas, além disso, você não encontrar, né, a empatia, e nem empatia, um grupo, um pertencimento, um acolhimento, é claro que isso traz consequências que, muito antes do suicídio, já trazem, né, traumas, violências, e que, para mim, impedem totalmente o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, nem educação você está garantindo para essas pessoas. Por isso, a necessidade disso está lá. É uma questão de direito dessas pessoas, né, de terem esses componentes na escola. E direito do professor, né, de ter pluralidade de ideias, liberdade de cátedra, isso tudo que o Barroso, né, o ministro Barroso colocou nas decisões, na verdade é pensar na educação como um todo, não só na pauta, né, da questão de gênero e sexualidade, mas em todas as pautas. Em todas as liberdade, isso é liberdade, né? Isso é educação democrática, né, de pluralidade de ideias. Então, hoje, isso que a gente tem que
que continuar, lutar, porque né? continuar, como tu falaste, está tudo posto na Constituição, inclusive, né? Em Uhum. diversas leis ordinárias. Por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas o Estatuto da Juventude, ele abrange tantos direitos da juventude, e ali já fala de discussão de gênero, contra a discriminação, orientação sexual. O Estatuto da Juventude, que ninguém conhece isso. Acho que se fala do Estatuto da Juventude, não. Só se conhece o ECA, só se conhece o do idoso, e também pouca coisa se cumpre, se pratica daquilo ali. Mas tem o Estatuto da Juventude, que é uma lei maravilhosa, está lá. É só cobrar, uma lei federal. Sim. É uma lei federal. Eu não vou nem falar na Constituição, porque é um conjunto de princípios. Eu estou falando aqui das leis ordinárias. Leis federais que nós já temos. Nós temos uma Maria da Penha já bastante atualizada. Está acabando nosso tempo. Fernanda, querida, muito obrigada de coração. Eu amei falar contigo, amei demais, tá? Não, obrigada a você, né? E Obrigada, aí, querida. todo mundo que está nos acompanhando, né? Teremos agradeço outras todo vezes mundo. aí. Tá bom, Então tá, obrigada, querida, um beijo. Margarete. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.